Fala, doutores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse canal ele tem como intuito de fazer você, dentista, aí dentro do seu consultório, lucrar de R$20.000 para mais todos os meses. Então, pensando nisso, em lucrar R$20.000 todos os meses, com certeza você já se perguntou, ou até mesmo já teve essa dúvida gritando dentro da sua cabeça, pensando o seguinte: eu ainda não tenho sucesso porque o meu consultório odontológico está localizado num bairro ruim. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A localização do seu consultório não te traz pacientes lucrativos. Isso mesmo, a gente tem a pensar aí que a localização é tudo. Em relação a estar naquele bairro mais poderoso da cidade para atender aqueles pacientes lucrativos, está naquela rua mais movimentada do centro, onde passa diversas pessoas, aquele público vai entrar no meu consultório porque eu estou numa rua bem localizada? Isso influencia no nosso consultório, no nosso atendimento, nos pacientes lucrativos do consultório? A localização é tudo? E para a gente começar a falar sobre isso, nós temos que entender que quando se trata de ter um consultório num lugar que pode me trazer esses pacientes, nós estamos falando sobre uma maneira de captar pacientes. Sim. Se a gente tem a ideia de que esse meu consultório ele vai estar ali presente em uma localização, e nessa localização, apenas por estar lá, os pacientes ou as pessoas que estão ali precisando de um serviço odontológico, elas única e exclusivamente vão olhar para o nosso consultório e falar assim: eu quero ser atendido lá. E isso é um grande mito. Por quê? Porque quando a gente começa a falar isso, nós temos que entender os dois principais conceitos quando se trata de captação de pacientes. Sim, e eu vou falar para vocês a primeira forma de captação de paciente, forma orgânica. Mas o que seria, Fabi, paciente de forma orgânica no consultório? Vou dar um exemplo bem clássico. Você já foi no supermercado e viu ali aquelas frutas orgânicas. É aquela fruta ali que não tem agrotóxico natural. Então, no consultório, nós também temos pacientes, as nossas frutas orgânicas. Aqueles pacientes de indicação. Por exemplo, você atendeu, não tem investimento ali naquele paciente que foi indicado. Você tem o paciente PPC, que é aquele paciente pronto para comprar. Teve uma urgência, teve uma necessidade e quer comprar o seu produto, você também não teve investimento para trazer aquele paciente para o seu consultório. Ou seja, aquele paciente que veio de forma natural. Ele veio naturalmente para o nosso consultório. Exatamente. É muito bom a gente ter paciente orgânico, porque aquele paciente que é indicado é um paciente fácil para você vender. Ele já vem conhecendo o seu produto, já ouviu falar bem de você, então é fácil vender para aquele paciente. E aquele paciente PPC e aquele paciente PPC é ótimo, porque normalmente é urgência. Sabe que você faz aquele procedimento, sentiu uma dor e fala: doutora Fabi, faz aquele procedimento. Doutora, você pode me atender? Então também está pronto para comprar. A gente colocou essa sigla aqui, PPC, pronto para comprar, que normalmente a maioria é urgência. A pessoa sabe o que você faz, precisa daquele procedimento e te procura. Então é um paciente que você também não investiu para trazer para o seu consultório. Já a segunda maneira é a maneira paga. Ou seja, é aquela que de fato você investe recursos financeiros para trazer esse paciente até o seu consultório. E o que isso implica? Isso implica que você vai investir em anúncios, em meios online, né? Então anúncios na internet, no Facebook, no Instagram, no TikTok, ou até mesmo investir por meios offline. Você investir, por exemplo, num panfleto. Isso tudo é uma maneira de você pagar para esse paciente conhecer você. Então ali o paciente está procurando você, mas você também está pagando para que você seja descoberto por mais pessoas. Então, une o útil ao agradável. Uma pessoa está te procurando e você paga para ser descoberto. E todos esses pacientes que a gente consegue alcançar da maneira paga ou da maneira orgânica, a gente percebe que existe entre eles níveis sociais, ou seja, existe uma pirâmide financeira dentro dessas pessoas que procuram a gente. E aí se percebe o seguinte: que dentro de todos esses pacientes que procuram a gente, eles têm uma classe social em específico. Eles estão presentes em uma classe social específica. E isso tem tudo a ver com localização. Qual é o pensamento do dentista ao pensar que eu vou colocar a minha clínica em um lugar nobre? É porque ele pensa o seguinte, que ao colocar num lugar nobre, eu vou atender a uma classe que tem mais dinheiro. E é muito interessante você aprender e entender que, dentre os pacientes, na verdade, em tudo, existe uma pessoa que atende a classe A, uma pessoa que atende a classe B, e uma pessoa que atende a classe C. E tem pessoas ali, né, consultórios que atendem as outras áreas. Ou seja, quando a gente fala que a localização não vai te trazer pacientes particulares,
eu quero te falar que o que vai, de fato, te trazer pacientes particulares é o posicionamento. O posicionamento é que vai te trazer os pacientes particulares. O posicionamento é tudo. Quando você entende sobre o posicionamento, você consegue comunicar com todos esses pacientes. Não tem problema você atender o público A, o público B, o público C, mas você deve se posicionar para falar com aquele público. Por exemplo, na reabilitação a gente quer vender lá um protocolo, vai ser um público A, porque a gente sabe que tem aquele investimento. O protocolo vai ser um valor diferenciado de uma prótese móvel, comum, simples, sem dentes importados, sem ter aquela porcelana. Você dá um conforto, você comunica com aquele paciente que você quer vender o protocolo. Mas também você pode atender o paciente B, C, vendendo prótese, vendendo outro procedimento, oferecendo ali para aquela classe também o seu produto. Mas a forma com que você posiciona, a forma que você comunica com o seu paciente é que vai fazer a diferença, é que vai trazer tanto o público A, quanto o público B e o público C. É a forma que você posiciona e comunica com o seu paciente. Então, agora que a gente já entendeu que o posicionamento é tudo, é muito mais além do que a localização para você trazer aquele paciente lucrativo, é muito mais além do que você estar naquele bairro famoso da sua cidade, porque acha que vai ter aquele paciente lucrativo. Por sorte, o paciente vai passar, vai entrar e ser aquele paciente lucrativo porque você está num bairro bom. Então, quando você entende que o posicionamento é tudo, a gente passa a dar importância para o posicionamento. Quer ver uma coisa só? A gente traz conexão com o posicionamento. Por exemplo, você mostra o que você faz, você se posiciona com o seu público, com o que você quer vender para o seu público e você gera essa conexão no posicionamento. Você se comunica com a classe A, com a classe B, com a classe C, independente do bairro que você está. Se você posiciona, se você quer comunicar com aquele paciente e gera aquela conexão com aquele paciente, você traz ele para você. E isso é interessantíssimo. Porque, você consegue enxergar isso em todos os âmbitos de um consultório. Imagina assim, vamos pegar o exemplo que você deu aí sobre uma reabilitação de protocolo e uma reabilitação de prótese removível comum, né? O que a gente vê nisso daí é que se você está localizado, por exemplo, em um bairro nobre, mas você tem uma comunicação apenas de próteses de valor inferior, você não está tendo um posicionamento correto. Sim. Só que o contrário também é muito verdade. Ou seja, você pode estar num bairro que não é necessariamente um bairro nobre, mas você tem um posicionamento e quer vender e se posiciona como tal para vender um protocolo. E aí o que acontece? A pessoa sai lá do bairro nobre e vai até você. Por quê? Conexão. É o que ela acabou de falar. É gerar conexão. O posicionamento, ele gera essa conexão. Ele permite que, através da fala, dos serviços que você oferece, da maneira de agir, de tudo, você se conecte com a pessoa que você quer vender. Então, o posicionamento, quando nós falamos que o posicionamento é tudo, ele é exatamente isso. Ele te permite alcançar o paciente. Só que não é qualquer paciente, é o paciente certo. E o mais interessante disso é que o posicionamento, ele permite você quebrar as barreiras geográficas, como eu acabei de explicar. Ou seja, o paciente saiu lá do bairro dele e veio até o seu bairro. E o mais interessante de tudo isso é que pode ser usado em âmbitos maiores. Ou seja, eu conheço doutores que o posicionamento dele é atender pessoas que vêm lá da Europa, porque lá na Europa o tratamento odontológico é muito caro. Então ele tem um posicionamento de se comunicar com essas pessoas. Eu já vi, inclusive, ele postar, por exemplo, vídeos falando em outro idioma para se comunicar de fato com aquela pessoa lá e falar que aqui ele vai ter um serviço melhor, pagando menos. Ou seja, o posicionamento, ele de fato pode quebrar barreiras geográficas. E entendendo a importância do posicionamento, a gente sabe que quebra barreiras de fato. Você consegue trazer pacientes de diversos lugares, de diversos bairros para o seu consultório através do posicionamento. E entendendo a importância, a gente se pergunta, onde eu devo me posicionar e como eu devo me posicionar. Aqui no consultório, por exemplo, não faço propaganda em jornal. Jornal que você vai publicar ali o seu consultório, colocar uma foto para as pessoas lerem, saber que você existe ali naquele local. Não faço propaganda do meu consultório na revista, aquela revista mais famosa da cidade. Também já fui convidada, nunca fiz. E você deve estar se perguntando por que a gente não faz esse tipo de propaganda. Não vale a pena. A primeira coisa que a gente quer saber é onde está a atenção das pessoas. Você provavelmente deve estar me assistindo de um celular, de um computador, mais específico, através da internet.
Então, lá na internet está a atenção das pessoas. Então, eu não vou procurar divulgar um trabalho com um panfleto, não vou procurar divulgar o trabalho de outra forma que não esteja a atenção das pessoas. Hoje em dia, todo mundo está conectado. A rede social está aí para isso. É uma rede social, uma plataforma gratuita que você pode utilizar para vender o seu trabalho e a atenção das pessoas estão lá. Eu desconheço a pessoa que não tem ali um Instagram, um TikTok, um Facebook, pelo menos uma dessas redes sociais alguém tem, né? A pessoa tem ali aquela rede social para se comunicar, para conhecer alguns trabalhos, para acompanhar as notícias, então ali está o seu público. Você deve se posicionar aonde está a atenção das pessoas. E o interessante de tudo isso é que dentro da rede social e dentro desse posicionamento, você tem que se posicionar da maneira como você quer ser lembrado. Ou seja, quando a gente está dentro desse posicionamento, nós fazemos esse posicionamento, nós trabalhamos com o intuito de fazer o posicionamento para, no final de contas, sermos lembrados pelas pessoas que estão nos assistindo. E o interessante é que, dentro da rede social, quando você aplica o posicionamento na rede social, você aplica através de produção de conteúdo. Ou seja, Sim. é você aparecer ali todos os dias. E quando se trata desse posicionamento aqui na rede social, é muito interessante porque o posicionamento ele tem como intuito, sim, conectar a esses pacientes, mas no final de contas, a gente faz isso para que eles lembrem de nós. Ou seja, o posicionamento ele é sobre como você, dentista, quer ser lembrado. O que tem a ver ser lembrado com o posicionamento? Tem a ver com a maneira pelo qual você quer ser reconhecido. Ou seja, quando você mostra para as pessoas que você é muito bom, por exemplo, em facetas, quando a pessoa querer fazer faceta, ele vai lembrar de você. Quando você mostra, por exemplo, para as pessoas que você é muito bom em próteses, em reabilitações com próteses, a pessoa vai querer lembrar de você, a pessoa vai lembrar de você quando precisar de uma prótese. Então, assim, um exemplo bem pro dia a dia é, imagina só que você está querendo comer uma pizza. E aí, nesse dia que você está querendo comer uma pizza, tem um restaurante A que vende de tudo. Ele vende sushi, ele vende batata frita, ele vende coxinha de frango, ele vende de tudo. Só que tem um restaurante B que é especialista em pizza. Ou seja, dentre os dois, o restaurante A ele pode ter a pizza melhor que o restaurante B. Mas a percepção de quem ainda não provou em nenhum dos dois é que o restaurante B tem uma pizza melhor. Porque, afinal de contas, ele é especialista naquilo. Ou seja, a maneira como vai ser lembrado é que o restaurante B é o restaurante que foca apenas em pizza. Ou seja, quando a gente fala sobre posicionamento e a maneira como você quer ser lembrado, é importante que você tenha esse posicionamento com o fim, com a finalidade de ser lembrado por aqui. Realmente, isso lembra muito história de principiante. Também foi a nossa história. Quando nós iniciamos, nós queríamos atender todas as áreas. Campanha de clareamento, campanha de botox, a parte de reabilitação, a parte de próteses, implantes, área estética, resinas. Então a gente fazia ali todos os procedimentos. Não tem problema você atender todos os pacientes. Não tem problema você fazer todas as especialidades ali no seu consultório. Isso é bom você atender toda a sua clientela que chega lá querendo o procedimento e você trabalha com todas as especialidades. Mas o não posicionamento fez com que a gente não tivesse ali um sucesso na captação dos pacientes, porque nós não éramos reconhecidos por nada. Os pacientes não tinham ali segurança, sabe? Quando você é muito bom naquilo, você é especialista naquilo e você vende muito aquilo. Então traz confiança para o paciente. Ele fideliza porque ele já viu que você é bom naquilo, você mostra muitos resultados, faz com que essa pessoa é boa nisso. Faz com que ele tenha confiança em você, porque você mostra muito resultado do procedimento que você faz. Por exemplo, harmonização. Você foca na harmonização, você coloca aquele procedimento ali e a pessoa sabe que você trabalha muito com a harmonização. Quando ela precisar daquele procedimento, ela vai te escolher, porque é o seu foco, é a sua especialidade. Ela vai lembrar de você. Ela vai lembrar de você tanto ver o seu posicionamento. Tá vendo a importância de mostrar para o seu público quão você é bom naquilo, com os seus resultados? E o interessante disso é que para nós que estávamos começando ali, era muito contraintuitivo. Sim. Porque assim, a gente queria ganhar muita grana. Esse é o intuito de quando você abre um consultório. A gente queria lucrar 20 mil reais todos os meses. E aí a gente percebia que não. E aí a nossa estratégia era, eu vou atender todos para que eu consiga ganhar dinheiro de todos. Só que isso faz o contrário. Isso permite com que você não ganhe tanto dinheiro. Porque você não vai ser reconhecido como uma autoridade. Você não vai ser reconhecido como um especialista na área. Lembra dos dois exemplos do restaurante que vende tudo
pizza, hambúrguer, tarará, tarará, e o restaurante que vende só pizza? Qual você considera um especialista em pizza? O que vende tudo ou o que vende só pizza? O que vende só pizza. Por quê? Porque ele foca naquilo. Uma pessoa qualquer vai julgar que o restaurante B é o restaurante que vende a melhor pizza, da mesma maneira o paciente vai julgar o seu consultório. Quando você foca em tudo, você acaba não atendendo nada. Agora, quando você foca em um procedimento, quando você foca em ser reconhecido, em ser lembrado por um tratamento em específico, por alguma especialidade em específico, e vai ser considerado um especialista. Realmente. Foi a partir daí quando nós escolhemos os procedimentos exatos ali para se posicionar, trazendo para o consultório ali o seu posicionamento em relação aos pacientes que queríamos, a gente teve resultado. Então a gente entendeu sobre não só a importância em relação à localização, mas sim a diferença de posicionar para trazer aquele paciente lucrativo. E isso foi quando a gente teve os resultados de fato no nosso consultório, através do posicionamento. E o lucro, ele aumentou muito depois disso. Por quê? Porque você é uma autoridade agora. Se você é uma autoridade, o seu preço também sobe. Então, quando você tem um posicionamento, além de você captar mais pessoas, além de você quebrar barreiras geográficas, a sua localização, ela vai pouco importar, você consegue cobrar mais caro também. E, consequentemente, tem um lucro maior. E o interessante de tudo isso é que depois as nossas próprias metas, os nossos próprios objetivos, eles mudaram em relação ao consultório. Antes o nosso objetivo era, vamos ganhar muito dinheiro para colocar o nosso consultório no lugar mais chique da cidade. E agora não é mais isso. Nós entendemos que o posicionamento é o que faz a diferença. É o posicionamento que permite você atender pacientes lucrativos. E quando eu falo atender pacientes lucrativos, lembra das classes que nós falamos? A classe A, a classe B e a classe C? Pois é, você consegue lucrar em qualquer classe. E isso a gente percebe hoje. Por exemplo, a gente tem 3 consultórios em locais diferentes. Um no 10º andar, no edifício, um no shopping e um na rua. Mas a gente sabe que a localização não é tudo. Nossos pacientes, 80% é do posicionamento. É através do marketing. Lá a gente se conecta com as pessoas. Além de atender, como o Messias falou, sobre o público A, B e C, a gente traz conexão com os nossos pacientes. Eu já atendi pessoas que chegam com um vídeo falando, eu quero ser atendida por essa pessoa. Essa dentista, eu quero fazer o tratamento com ela, porque já conhece você. Através do seu posicionamento, de você mostrar os seus resultados, ela já ultrapassou barreiras, como nós falamos, já chegou ao consultório convencida que conhece o seu trabalho, então é um paciente que não importa a localização. Com o seu posicionamento, ela vai até você. E como a gente começa, de fato, no posicionamento? Quais são as primeiras etapas que nós precisamos seguir para ter um bom posicionamento, para ser um posicionamento assertivo? O primeiro passo é definir qual é o seu paciente ideal. Qual é o paciente que você quer atender? É um paciente de público A? É um paciente de público B? É um paciente de público C? E por que isso importa? Porque definido qual é a classe financeira. Lembra dos exemplos que nós estávamos passando aqui? Se você quer vender protocolo, eu não consigo vender protocolo para uma pessoa que não tem condições de pagar um protocolo. Sim. Agora, se eu quero vender protocolo, eu tenho que oferecer para a pessoa certa. E aí é muito mais interessante porque o serviço, aqui a gente está dando um exemplo de protocolo. Só que nesse exemplo de protocolo também tem que ser levado em consideração qual é a idade dessa pessoa. Uma pessoa que vai usar uma prótese fixa total na parte superior, ela deve ter perdido todos os dentes. E, de maneira geral, uma pessoa que perdeu todos os dentes é uma pessoa mais idosa. Ou seja, a maneira como eu vou me comunicar, eu tenho que saber que atrás da câmera vai ter uma pessoa idosa. Então, é muito interessante que você enxergue quem é o seu cliente ideal para que, no fim, você consiga, de fato, acertar com muito mais ênfase a essa pessoa. Porque, olha aqui, pegar um outro exemplo sem ser reabilitação. Imagina que a gente quer trabalhar na parte de ortodontia. Né? Então, na parte de aparelho ortodôntico. Quem é um cliente ideal para a ortodontia? Geralmente são adolescentes. Por quê? Porque aquela pessoa está na fase de desenvolvimento e quer alinhar os dentes. São públicos diferentes, né? São públicos diferentes e, o que mais, posicionamentos também diferentes. Ou seja, isso se limita a diversos fatores. Ou seja, a questão financeira, a questão da idade, a questão de outros fatores. Quer ver? Se a gente pensar assim, a ortodontia é apenas para adolescente, mas aí a adolescente também tem o adolescente que vai poder pagar um Invisalign, ou seja, um aparelho ali invisível, que custa muito maior, que custa muito mais,
E tem uma Sim. pessoa, um adolescente, que vai poder pagar o aparelho convencional. Ou seja, levar em consideração a questão financeira, a questão da idade, a questão até aonde ele está. Qual rede social ele vai usar? Se é uma pessoa mais jovem, adolescente dessa nova geração, ela vai estar usando o TikTok. Se é uma pessoa mais adulta, ela vai estar usando o Instagram. Se é uma pessoa mais idosa, ela vai estar usando o Facebook. Então, todos esses pontos, eles devem ser levados em consideração para que, no fim, você consiga ter uma produção de conteúdo, né, um posicionamento muito mais assertivo. E apesar desse passo a passo ser simples, ou seja, você vai definir qual é o serviço que você vai vender, o serviço ele vai estar associado ao poder aquisitivo dessa paciente e também à idade, apesar de ser muito simples, é aí onde está a maioria dos erros quando se trata de posicionamento com os dentistas. Sim, aí existem esses dois principais erros. O dentista que não faz o seu posicionamento ou que faz de maneira errada. Quer ver só? Não fazer o seu posicionamento, não escolher aquele procedimento, aquela especialidade, não se posicionar com aquele conteúdo ou com aquele público que você quer atingir. Ou fazer ali o posicionamento de maneira errada, trazendo ali para uma rede social errada. Por exemplo, vender um protocolo, uma prótese lá no TikTok, onde estão os pacientes mais jovens. Isso também é um posicionamento de forma errada. Quando você acha que só deve posicionar e não direcionar de fato para o público que você quer, também não está posicionando de forma correta. Não é simplesmente posicionar. Você tem que alcançar o público que você quer. E isso é a importância de você fazer esse passo a passo. Porque, como ela disse, você se posicionar apenas não é o suficiente. Você tem que se posicionar, mas você tem que definir quem é o seu paciente ideal. Porque definindo quem é o seu paciente ideal, você vai saber aonde ele está, qual é a localização que ele está. Ele está no TikTok? Ele está no Facebook? Ele está no Instagram? Aonde ele está? Definindo quem é seu paciente ideal, você consegue ser mais assertivo quanto a isso. E qual é o resultado disso? O resultado parece um tanto óbvio, mas é você começar a atender mais. Você começa a atender todos os dias. Você cria seguidores, de fato seguidores. Ou seja, pessoas que vão te seguir aonde quer que você esteja. Então a gente tem aqui, muito comum no consultório, nós temos cidades vizinhas à nossa, de pessoas que vêm, ou seja, andam 50 quilômetros, 100 quilômetros até o nosso consultório. Única e exclusivamente porque eles confiam, eles se conectam conosco. Ou seja, o posicionamento, ele te permite subir para um outro nível na odontologia. Olha, você montou um consultório, você já subiu de nível. Ou seja, não é um dentista que acabou de formar e trabalhar para outra pessoa. Você está no nível 0. Você está agora no nível, está no game mesmo. Quando você começa a aplicar o posicionamento e tem um posicionamento voltado para o teu consultório, você muda de game, você passa mais uma fase. Você começa agora a se conectar com os seus pacientes. Ou seja, você não é mais um dentista que faz reabilitação, você não é mais um dentista que faz somente os serviços. Você é um dentista especialista, você é um dentista que conecta aos pacientes. E esses pacientes, como eu disse, eles vão seguir você, aonde quer que você for. É muito comum a gente receber mensagem no consultório, por exemplo, quero ser atendida por você, a minha hora vai chegar, eu vou tirar férias para fazer o tratamento com você. Essa conexão que a gente fala de dia a dia, de posicionamento, de estar na rede social, de mostrar o seu trabalho, é muito importante nessa conexão para você ser visto, para você ser lembrado, para você ser conhecido e escolhido. E justamente por isso que a frase que representa o tema dessa aula é: a localização não vai te trazer pacientes lucrativos. Porque quando você começa a entender que o posicionamento pode trazer pacientes lucrativos, você percebe que a localização é só um fator, e não um fator todo, um fator determinante. O que de fato traz isso é a conexão que você gera através do posicionamento. Então, entender sobre o posicionamento vai te permitir escalar o teu consultório para um outro nível. E assim aconteceu com a gente. O posicionamento é tudo.